Galera, eu tô aqui do lado de um monstro. Sou feio. Cara... ele é gigante, cara. E ele... 1,69 m, Berton, não dá. Não, mas é gigante pela importância e por tudo que ele representa para o jornalismo brasileiro. Vocês já vão entender por quê. A gente está aqui no hotel da Seleção Brasileira. São quantos anos cobrindo seleção, Fernandinho? Eu comecei em 88, minha primeira cobertura de seleção brasileira. 31 anos. 31 anos cobrindo seleção brasileira. Cara, o que tem que ter para fazer uma cobertura de seleção brasileira? Vamos lá. Cara, assim, primeiro olho vivo, isso aqui é um barril de polvo, né, cara? Você tá sentado, quando você acha que tá tudo bem, acontece alguma coisa. Por exemplo, agora, os caras falando, pô, o joelho do Arthur tá legal, não vai fazer exame, daqui a pouco vai fazer o exame, tomara que é uma situação hipótese, pode dar um problema, ele pode não jogar na estreia, de repente o joelho machucou, pode tirar ele da Copa, enfim. Você tem que ficar esperto com tudo. E é muito de observação, você constrói ao longo do tempo relacionamento também, que te facilitam, te abrem portas, você evita, de repente, alguns problemas, conhece alguns atalhos. Então, cobrir seleção brasileira é uma coisa que você constrói ao longo do tempo. Não é uma coisa fácil, não é uma coisa comum, mas também não é um bicho de 7 cabeças. O que você já deu de furo, Fernandinho? E só nessa observação que você falou que é importante, eu estava observando tal coisa e veio tal informação. Eu vou lembrar o exemplo da Copa do Mundo aqui no Brasil, cara, quando o Neymar foi cortado, ele tomou aquela pancada no jogo contra a Colômbia e terminou o jogo, eu desci um pouco antes, que eu ia fazer um negócio chamado Red Zone, onde você entrevista o cara logo que ele sai do campo, era uma posição que a TV Bandeirantes tinha comprado. E eu percebi o Neymar passando na maca, chorando muito, daqui a pouco vi o pai, vi a mãe, vi aquele alvoroço, uma ambulância encostada lá de fora, eu falei, não tá legal isso aqui. Aí eu fiquei de olho. Terminou o jogo, fiz as entrevistas com os jogadores, aí meu coordenador, vai pra zona mista. Falei, não, vou ficar aqui que a notícia tá aqui. Aí, passado um tempo, eu já tinha informação que o Neymar estava fora da Copa, mas eu precisava ter uma informação oficial. Um monte de indícios que eu tinha percebido ao longo da situação, me deixava claro essa posição. Aí o Neymar foi para o hospital, o nosso produtor foi para lá, o Gustavo, para acompanhar, e eu conversando com o Dr. Rodrigo Lasmar. Aí o Jornal da Band estava terminando, que a gente ia entrar, e eu vi o médico, o Rodrigo, voltar, e eu entrei no vestiário, falei, doutor, e ele falou, o Neymar tá fora. Eu falei, então vem cá, meti um fone no ouvido dele e levei ele para falar. O Chá estava fazendo a despedida dele do jornal, e eu chamei, Chá, lá, entramos no ar, nós demos a notícia. O problema é que eu já tinha, como eu disse, eu tinha essa notícia há um certo tempo no colo, mas eu fiquei com medo de dar a barrigada da minha vida ou dar notícia da Copa. Se eu falo que o Neymar tá fora, sem ter uma base concreta, sem ter uma confirmação oficial, e ele volta no próximo jogo, a carreira fica, abalada. Então, cara, esse foi um exemplo de uma situação. Nós demos um furo mundial naquela situação e eu corri o risco de morrer com essa notícia no meu colo. O tempo me deu a segurança de esperar o momento exato, quando eu tinha a confirmação, de poder dar esse bote. Quer dizer, você mesmo com todo esse tempo de experiência, com fontes, todo esse tempo de seleção brasileira, com fontes, ainda estava com medo de que a informação que você tinha podia não se concretizar, né? Você esperou até o último momento para confirmar aquela informação, para poder dar ela de forma mais segura no ar. O problema era o tamanho da informação, né? Era um negócio muito grande, foi uma notícia mundial, né? Foi um furo mundial que a Bandeirantes deu na época, porque o Neymar fora da Copa, um dos principais jogadores, principal jogador da seleção brasileira, a esperança de redenção para o nosso time. Cara, então eu fiquei muito preocupado e com toda a experiência que eu tinha, a segurança, eu fiquei, angustiado. Mas eu também, essa experiência me deu a tranquilidade para falar, eu vou esperar a hora certa da notícia acontecer. Eu não fui para a zona mista, eu fiquei ali. Falei, vou ficar aqui, vou correr esse risco, porque a minha intuição estava muito forte, tudo que eu estava observando, o primeiro indicativo do médico, depois veio a confirmação e a gente acabou, mas foi um momento extremamente tenso, cara, mas no final valeu. A gente fala muito de fonte, muita gente me pergunta de fonte, né, Fernandinho? Como é que se constrói uma fonte e tal? E você estava aqui falando, às vezes o relacionamento com algumas pessoas acaba sendo uma fonte. Uma fonte não precisa ser algo que alguém te passe uma informação, mas alguém confiável que te confirme uma informação, como talvez tenha sido nesse caso. O lance mais legal dessa história foi que quando a gente está você sabe disso, já cobriu Copa, quando a gente está nessas áreas restritas FIFA, você não pode pôr escuta em ninguém. Zona mista, Red Zone. Então o que aconteceu? O cara da FIFA, uma coisa que ele falou para mim que foi muito legal. Como a gente já tô com 8 Copas do Mundo, contando agora da Rússia. 8 Copas. Aí os caras já te conhecem. E aí, eu pus a escuta no médico da seleção. E quando acabou tudo, nós demos a notícia e tal, o Boixá entrevistou o Dr. Rodrigo Lasmar.
O cara da FIFA veio pra mim e falou assim, bicho, sabe por que eu deixei você colocar a escuta? Porque é impressionante, toda vez que os jogadores passam aqui, eles querem falar com você, e é verdade, brincam com você, falam com você, fazem uma graça, mesmo quando perde, você vê que tem uma situação legal. Então isso é uma coisa que a gente construiu ao longo do tempo. Isso é fonte, isso é credibilidade, isso é segurança no trabalho que você faz, isso é respeitar os limites de todos. E o mais importante que eu acho, não esquecer nunca, que debaixo da camisa tem gente. E acho, no meu modo de ver o jornalismo, isso é o mais importante. E é verdade. O Fernandinho, sempre que a gente tá com ele, cara, os jogadores, tá passando um avião aqui, o helicóptero, o áudio fica meio prejudicado. Mas sempre que a gente tá com o Fernandinho, os jogadores passam, às vezes não só jogador da seleção brasileira, mas de clube também, vem, conversa com ele, abraço. Mas é algo, Fernando, e eu sempre procuro passar isso. Não adianta, não é uma coisa que você força, é o seu jeito, né? Eu acho que o principal do Fernandinho, mérito dele, é que ele tem essa naturalidade de ter esse relacionamento com os atletas. Não é algo que você força para ter uma contrapartida. Não, é seu e os atletas sentem isso e acabam gostando disso de você. Eu acho que isso vai muito ao que eu falei instantes atrás. Eu sempre respeitei os caras e eles me respeitam por contrapartida. Eu não saio para jantar. Se eu encontro num restaurante, eu vou bater um papo, pode até tomar alguma coisa junto, uma Coca-Cola, um vinho, não sei eu. Mas é difícil, eu tenho uma relação restrita ao trabalho, muito no campo profissional, dentro de jogo, treinamento e tal. E isso os caras percebem. Eu jamais vou num cara e boto um microfone na boca dele. São raras pessoas que falam assim, meu, vamos falar. Eu não meto o microfone direto. Às vezes é um jogador novato, provavelmente me conhece, mas eu vou lá, prazer, meu nome é Fernando, sou da TV Bandeirantes. O cara percebe que você está respeitando o cara. E isso multiplica. Isso acaba... Os boleiros, um conversa com o outro, os caras percebem quando a gente está fazendo ao vivo. Eu acho que é essa a situação. E eu tenho um jeito muito tranquilo de ser, cara. Apesar de ser muito na minha, sou quietão, mas eu tenho um relacionamento mais fácil. Eu tenho a facilidade da linguagem dos caras, porque eu também fui um cara criado na rua, um cara de vila, então você tem essa tranquilidade. Não tenho nenhum problema em governar no erudito, mas no popular também vai na boa. Acho que isso é legal. E nessas coberturas todas de seleção brasileira, você falou que são 8 Copas do Mundo e tal. Além dessa observação que você falou que é fundamental, seleção brasileira é algo que envolve sempre algo muito grande, tem muito público interessado, muita gente, tudo que envolve notícia de seleção é algo que repercute muito. Você falou do cuidado para dar essa notícia do Neymar. Tem que ter um cuidado como um todo quando se envolve seleção brasileira, público, as notícias, os jogadores e tal. Como é que é esse ambiente todo de seleção que você conhece tão bem? Aqui, teoricamente, a nata dos jogadores, a nata dos jornalistas, né? As pessoas mais experientes, mais credenciadas, que têm mais vivência no negócio. Isso implica em muita responsabilidade, porque está todo mundo de olho. Lógico que se você vai fazer um jogo menor, tem a sua importância também. A seleção também é que a repercussão é diferente. Então, você tem que tomar muito cuidado da maneira que você fala, o que você fala, como você aborda. Porque notícias são várias verdades. Você tem a sua, tem a minha, você em casa aí, quem está acompanhando a gente, tem a sua também. A gente tem que tentar ficar mais próximo possível do fato dentro da nossa visão de mundo. E essa é uma situação, por isso que exige muita cautela, muito cuidado. É aquela coisa, tá sempre tranquilo demais, mas tem que estar esperto que sempre estoura alguma coisa, cara. É como você falou, a experiência. E aí, assim, você falou, né? Aqui a nata dos jogadores, a nata dos jornalistas. Para estar aqui, para ser credenciado para cobrir uma seleção brasileira, como você desde 88 faz, para estar em 8 Copas do Mundo, o que o cara tem que fazer para o cara chegar nesse nível de jornalismo? Respeitar o trabalho deles, ser sério, levar sempre com seriedade, estar sempre atento. A possibilidade de você quebrar a cara é muito grande com uma informação errada ou com um furo que você toma. Tomar um furo acho até normal, a obrigação é você, quando possível, dar um furo, dar uma notícia diferente. Isso aqui, chegar na seleção brasileira, é uma coisa que é construída ao longo dos anos. Hoje o jornalismo, como a vida na informação, ela está muito veloz, muito rápido. E o jornalismo é uma profissão que é construída com o tempo, com a maturidade, com os relacionamentos, com os vínculos que você cria, com o respeito que você adquire, com o respeito que você dispõe para os outros. Então é um conjunto. Então você tem que entender, quem está aí do outro lado, quem quer fazer jornalismo esportivo, que a profissão ela é feita acima de tudo de tempo. Você tem que ter paciência, você tem que ter tranquilidade, você vai construindo ao longo do tempo. 30 anos de carreira é o começo, é a maturidade do jornalista, porque você ao longo do tempo, você passou por diversas situações. Hoje a gente vai no contrário, hoje parece que a velocidade, enquanto está tudo bem, está tudo certo, pelo menos quando estoura uma bucha, que aí você tem que saber o que você tem que fazer, como agir. A pessoa passa, o cara por te respeitar, ele vem te dar entrevista.
muitas vezes o cara passa e não quer dar papo pra ninguém, mas ele vê você, ele te fala, ou vem pra você dar uma satisfação. Hoje não, segura. Quantas vezes eu tô no campo, tô olhando, você vê que o jogador sai, você vê que o cara tá transtornado. A adrenalina é tão alta que fala, agora não é hora, eu pego ele depois. E o cara percebe que você tá respeitando, que ele não tá num bom momento. Então, cara, não é uma troca de favorecimentos, é um respeito profissional, que é o que está faltando. Hoje a distância é muito grande entre os atores da imprensa, os atores do futebol, então se criou uma distância, um vácuo muito grande, que eu acho que isso é muito ruim. Por isso que a gente vive muito sensacionalismo, às vezes notícias que não são apuradas da maneira correta. Na essência, Berton, eu acho que é tranquilidade, você aprende com o tempo te molda. Pra gente encerrar o nosso papo aqui, o Fernandinho falou dessa naturalidade dele, ele leva isso pro ar muito bem feito no Papo de Boleiro, que é um programa que ele criou, um método de entrevista que ele criou. E eu exibo, Fernandinho, muitas das suas entrevistas no Entrando no Jogo, que é o meu treinamento de jornalismo esportivo, na prática obrigado. E tal, porque a maneira como você consegue tirar a informação dos jogadores, às vezes você toca num assunto delicado, mas você já amaciou tanto o cara, que o cara fala daquilo com a maior naturalidade. Você, para mim, é um entrevistador nato, um cara que entrevista muito bem. Como é que é? Qual é o ingrediente para se fazer uma grande entrevista, só na sua opinião? A essência do jornalismo é uma ciência humana e ela está ligada diretamente ao relacionamento, a humanizar a situação. Hoje a gente vive uma situação que a imprensa está querendo se colocar numa posição, nós jornalistas, eu me incluo nisso, que em alguns momentos nós achamos que são mais importantes que o fato, mais importante que o jogo, que a bola, mais importante que o juiz, mais importante do que aconteceu. E no Papo de Boleiro, o importante é o entrevistado. Eu sou dolinha na pipa e o cara sente tão à vontade para contar a história dele. E ao longo de 15 anos fazendo isso, 500 programas gravados, isso se multiplicou entre os boleiros. Os caras vêm, os caras já várias vezes, pô, quando eu era moleque tava vendo, falei que um dia ia dar entrevista pra você, vem o pai do cara. Então eu acho que o mais importante no Papo de Boleiro é que eu me coloco no meu lugar. Eu não sou a estrela do negócio, a estrela é o entrevistado, o personagem. E tem que ser assim no jornalismo. O repórter é um adendo, o importante é o fato, é a notícia. E o cara se sente à vontade também pela imagem que foi construída do quadro, pela minha credibilidade, pela minha maneira de ser, o cara fica à vontade às vezes para contar coisas que ele não contaria normalmente. Então acho que isso é muito legal. Mais uma vez, aquela história, tempo, meu irmão, você constrói tua carreira com tempo. Então não tenha pressa, tenha paciência, trabalhe demais, respeite o seu trabalho, respeite o outro lado da história que a gente vai crescer, mas é preciso calma. E é uma profissão muito bacana, que enche a gente de satisfação, e por isso que eu pelo menos incentivo muito, e tá aqui um cara que construiu essa carreira, esse tempo que ele fala, durante tanto tempo, é um cara muito respeitado, tanto pelos atletas quanto por nós, que aprendemos com ele todos os dias, Fernandinho. Obrigado, Berton. E é uma profissão que não é fácil, entrega sábado, domingo, feriado. Eu tenho um filho, 10 anos, até os 8 anos, enquanto eu viajava muito, que a gente fazia os jogos na Bandeirantes, fizemos vários juntos, eu não vi crescer, cara. Os caras, quando eu comecei na produção, falavam, pô, eu não vi meus filhos crescer. Eu falava, pô, mas isso é coisa de louco, cara. Quantas vezes meu filho ia dançar quadrilha, eu tava na China, entrava. Graças a Deus que inventaram o FaceTime no celular. Batizado, não sei o quê. Cara, pô, que tem de foto que eu não tô presente, parece que até 8 anos eu não vivi. Mas, cara, isso é... Por quê? Porque a gente gosta demais. Se você não gostar do que você faz, se você não gostar de trabalhar sábado, domingo, feriado, não entra no esporte, cara, que é onde as coisas acontecem. Não existe de outra maneira. Obrigado, Fernandinho. Obrigado Valeu. pela oportunidade, galera. Aproveita aqui os conhecimentos do Berton, é muito importante, porque é um cara que vive na prática, tem uma linguagem fácil também para poder passar para vocês a realidade do que é o jornalismo. É bonito, tem glamour, mas, meu irmão, tem um lado pesado também. Você trabalha muito, se entrega uma parte da vida, mas, acima de tudo, vale, porque é muito legal. Show de bola. Valeu, Fernandinho. Até mais.